Eu gostaria que vocês abrissem lá em Salmos 27. Glórias a Deus. Me apresentar um pouquinho, né? Meu nome é Karina, hoje pela misericórdia missionária, com 28 anos de idade. E para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo, né? Com 28 anos de idade, missionária pela misericórdia do Senhor. Mas é como o missionário já falou, o pastor falou. Hoje, quem olha pra gente não imagina nem um pouco da nossa história, né? E é tudo para a glória do nome do Senhor. Lá em Salmos 27 vai dizer assim, essa é uma oração onde o Senhor ele deixou para mim já no início da caminhada. E pode estar falando também contigo. E diz assim: o Senhor é a minha luz e a minha salvação, a quem temerei? O Senhor é a força da minha vida, de quem me recearei? Quando os malvados, meus adversários, meus inimigos, chegarem contra mim, para comerem a minha carne, tropeçarão e cairão. Ainda que um exército me cercasse, o meu coração não temerá. Ainda que a guerra se levantasse contra mim, nele confiarei. Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que a possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e indagar no seu templo, porque no dia da adversidade me esconderá no seu pavilhão, no oculto do seu pavilhão me esconderá. Por-me-á sobre uma rocha, também agora a minha cabeça será exaltada, os meus inimigos ao redor de mim. Por isso oferecerei sacrifícios de júbilo no tabernáculo. Cantarei louvores ao Senhor. Ouve, Senhor, a minha oração e a minha voz quando a ti clamo. Também tem piedade de mim e me responde. Quando tu disseste, buscai o meu rosto, o meu coração a ti disse, o teu rosto, Senhor, buscarei. Não escondas de mim a tua face. Não rejeites o teu servo com ira. Tu foste a minha ajuda, não me deixes nem me desampare. Ó Deus da minha salvação, porque quando meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me recolherá. Ensina-me, Senhor, o teu caminho, guia-me pela verdade direita, por causa dos que andam espiando. Não me entregues à vontade dos meus adversários, pois se levantarão falsa testemunha contra mim. Também os que respiram crueldade pereceria sem dúvida, se não cresce que a verdade, os bens do Senhor na terra dos viventes. Espera no Senhor, anima-te e Ele te fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor. Amém? Pode se sentar. Essa aqui é uma oração onde, se a gente parar para meditar, ali está dizendo sobre a nossa fraqueza, né? Muito mais sobre a nossa fraqueza do nosso interior do que a fraqueza que a gente pode estar esperando no nosso caminhar. Amém? Antes de louvar, eu gostaria de deixar um pouco do meu testemunho para os irmãos. Confesso que eu estou um pouco nervosa, mas é muito edificante porque, como já foi dito, hoje a gente olha para a nossa vida e não imagina, na verdade, a gente não consegue entender o porquê de Deus ter olhado para a gente. E talvez hoje você possa estar pensando, poxa, eu estou escondido, eu estou distante. Mas uma coisa que eu aprendi com o Senhor, quando a gente está assim, escondidinho mesmo, é o momento onde a gente para ouvir o Senhor. Porque lá fora a gente tem o nosso direito, a nossa opção de ir e de vinda. A gente abre a nossa boca para determinar. A gente é que decide o nosso caminhar, o nosso dia. É a gente que toma a nossa direção. Mas quando a gente está escondido no Senhor, é a hora onde Ele para falar conosco. É a hora onde a gente para ouvir. Aleluia. E não tem momento mais glorioso do que esse. Enquanto o irmão louvava ali escudo, eu comecei a sentir a presença do Senhor e vi a glória sobre a face de cada um, porque a palavra do Senhor vai falar que aonde abundou o pecado, superabundou a graça. E eu pude ver os santos do Senhor nessa noite.
A gente não se olha assim, mas o Senhor nos olha assim. Com em torno de 15 anos de idade, eu fui deixada pelos meus pais, que crescendo na igreja, mas fui deixada por eles. Eles se separaram e eu tive que ficar cuidando de mim sozinha, com um irmão de 10 anos me cuidando. Logo veio o quê? Né? A gente está ali à mercê do mundo. Veio a depressão, veio a ansiedade e veio as drogas também. Veio também o homossexualismo. Dou 10 anos da minha vida no homossexualismo, 10 anos da minha vida com a depressão profunda, onde eu me olhava no espelho e não me reconhecia, tinha vergonha de quem eu era, não gostava de que ninguém me visse, me escondia. Cheguei a morar ontem mesmo falando para minha amiga de caminhada, a gente já se conhece há um tempo, só que não é tudo que a gente vai falando, porque às vezes tem detalhes da nossa vida que pode estar assustando. E teve um determinado tempo onde foi o fundo do poço, onde eu já não, todos os dias da minha vida usando todo tipo de droga, misturando, e num quartinho que dava apenas um colchão no chão, e o cheiro de mofo espalhado, né? Ali eu só levantava para poder trabalhar, ainda conseguia, graças a Deus. Às vezes era pouco, mas conseguia um pouquinho para poder me sustentar e sustentar o meu irmão. E eu escondia tudo aquilo dele, né? Porque ele dependia de mim. Então eu ainda não havia me entregue por completo, porque ainda tinha alguém que dependesse de mim. Mas eu cheguei no fundo do poço, quando já estava finalizando esses 10 anos, eu não sabia que o Senhor já estava me olhando, assim como Ele está olhando para cada um de vocês. É por isso que estão aqui, guardado no Senhor. Quando o Senhor começou a me olhar, começou a apertar um pouco mais, eu já não tinha mais controle de mim. Eu até havia separado uma foto do antes e do depois ali, mas vou deixar passar, né? Amém. Porque hoje a gente olha assim pra gente, né? A gente se enxerga de forma diferente. Hoje as pessoas me respeitam como uma serva, como uma mulher de Deus, mas não imaginam quanto foi difícil ser dependente de tudo aquilo, viver com uma ansiedade onde eu não conseguia mais discernir se eu tinha problema mental ou não, porque as drogas fazem isso com a gente, não é verdade? Louvado seja o nome do Senhor. Mas eu tive um encontro. Eu vou falar como é que foi esse encontro, porque às vezes a gente fica batalhando, o Senhor nos esconde, mas a gente ainda talvez possa não ter tido aquele encontro, porque como já foi dito, é necessário uma entrega. E quando eu cheguei no fundo do poço, que eu separei todo tipo de droga, todo tipo de medicamento para poder tirar minha vida aquele dia, eu olhei para o céu e eu disse: Senhor, se Tu existe, Tu vai me curar. Se Tu não existe, não vai acontecer nada. E tomei tudo aquilo e fui deitar. Louvado seja o nome do Senhor. Já esperando a morte, na verdade. Porque se eu não tinha mais controle sobre a minha vida, como é que eu iria poder cuidar de alguém que estava dependendo ali de mim? Não tinha como. Na verdade, eu já estava como uma vergonha para ele. E ali eu fui deitar já esperando a morte. No dia seguinte, eu acordei com tanta alegria, com tanta paz, que eu pulava, nada na minha volta tinha mudado. Eu ainda passava fome, eu ainda não tinha minha família por perto, porque é assim, a família vai se afastando porque já não crê mais na gente. Então o Espírito Santo me visitou, e é como eu estava falando ali até para eles, porque quando o Senhor ele se apresenta para a gente, é de forma tão nítida, quando a gente clama lá no fundo do nosso espírito, em socorro, Ele se apresenta de uma forma tão nítida e tão simples, que eu cheguei a ver o Espírito Santo na minha frente. Dentro do meu quarto, fui batizada com o Espírito Santo, ainda não havia ido na igreja. E ali eu fui curada das drogas, da depressão, do homossexualismo e da ansiedade. 4 coisas no mesmo dia, isso já faz 6 anos. Louvado seja o nome do Senhor. Nunca mais olhei para trás, nunca mais tive aquela vontade, nunca mais. Porque a gente sabe que, como a palavra fala, um abismo puxa o outro. E pela misericórdia do Senhor, hoje eu tenho a oportunidade de estar cuidando de mulheres que passam pela mesma coisa que eu passei.
Só que na minha vida foi um milagre, porque eu pedi ajuda para familiar e as pessoas olhavam para mim e riam na minha cara. Então o Senhor, Ele fez um milagre na minha vida de um dia para o outro. Só que na vida de vocês, talvez seja um pouco diferente. Por quê? Porque o Senhor escondeu vocês. E quando Ele esconde, é porque Ele quer que você clame a Ele. Do fundo do teu espírito. Porque quando o Espírito Santo chegar, toda essa aflição de espírito vai embora. Não tem mais liberdade na nossa vida. E é isso que eu gostaria de deixar para os irmãos. Eu vou estar louvando o hino, onde teve um momento também, passando por muitas dificuldades.